ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração, para eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Oi, nós vamos hoje fazer nosso culto infantil de modo virtual e eu quero convidar você, criança ou adulto que está nos acompanhando, para orarmos neste momento. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido, te agradecemos por essa oportunidade, ó Deus, de cultuarmos ao Senhor, mesmo que nas nossas casas, ó Deus. Mesmo sem poder nos reunirmos, ó Pai, mas nós queremos te agradecer também pela palavra do Senhor, que o Senhor irá ministrar ao nosso coração nessa noite. Recebe, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor e o nosso culto, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje nós vamos refletir sobre a palavra de Deus, que está no livro de Daniel. E antes de começar, para nós começarmos, eu tenho uma pergunta. Alguém já te pediu para fazer algo que seja contrário à Bíblia? Já? A Bíblia fala de 3 jovens que foram pressionados a fazer algo que era contra a palavra de Deus, ou morrerem. Ou eles faziam algo que era contra a palavra de Deus, ou iriam morrer. O que será que eles fariam diante dessa proposta? Bom, tudo começou quando o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, fez uma enorme estátua de ouro. Sim, talvez você já até tenha lido isso na Bíblia. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, mandou construir uma estátua muito grande. Para você ter ideia, era assim mais ou menos da altura de um prédio, de 30 metros. Era bem grande essa estátua e era uma estátua de ouro. E o rei então construiu essa estátua e mandou chamar todas as pessoas para virem se prostrar e adorar a imagem. Ele mandou chamar todos os líderes que tinham naquela época para virem até ali, para eles cultuarem aquela imagem. Então, eles anunciaram que no momento que tocasse uma música, todos deveriam se ajoelhar, todos os povos, todas as pessoas deveriam se ajoelhar e adorar a imagem. E então, o rei colocou essa imagem, vou colocar mais perto, colocou essa imagem em um local que todos pudessem ver ali, e quando a música tocasse, todos deveriam adorar a essa imagem de ouro, todos deveriam se prostrar. Eu vou colar aqui. E olha só, ele queria que todos se ajoelhassem e adorassem aquela imagem. Que terrível! Aquele rei estava cometendo um pecado. Assim como ele, nós também pecamos. Sim, nós pecamos. E eu sei disso porque a palavra de Deus, ela nos fala em Romanos, olha, eu estou aqui com a minha Bíblia, em Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim, deixa eu abrir, diz assim a palavra de Deus: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo que todos nós pecamos, que todos nós perecemos, ou seja, perecemos e queremos a glória de Deus. Estamos separados da glória de Deus por causa dos nossos pecados. Olha, vocês já sabem, né? Pecado é tudo que desagrada a Deus, é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada a Deus. Por exemplo, mentir, roubar, falar palavrão, desobedecer, adorar coisas ou pessoas. Isso desagrada a Deus. A palavra de Deus fala que nós devemos adorar apenas ao Deus que é verdadeiro. Então, pecado é tudo isso que desagrada a Deus.
pecado, ele nos deixa com o coração sujo. Nosso coração fica assim, ó, sujo quando nós temos o pecado. E a palavra de Deus diz que todos temos. Que eu acabei de ler aqui em Romanos 3:23, todos nós pecamos. Isso quer dizer que não há ninguém que não tenha pecado. Eu tenho pecado, você também tem pecado. E assim como você tem pecado, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, também estava cometendo um grande pecado. Ele havia construído essa imagem e queria que as pessoas adorassem a imagem que ele havia construído. O rei então ordenou que qualquer pessoa que não se prostrasse seria morto. Sim, ele fez um decreto que todas as pessoas deveriam se prostrar diante daquela imagem. Quando os povos ouviram o som, todos se prostraram. Todos se prostraram, menos 3 jovens judeus que não obedeceram ao decreto e não se prostraram à imagem. Quem serão esses jovens que não obedeceram e não adoraram a imagem? O nome deles é Mesaque, Sadraque e Abidnego. É o nome desses 3 jovens. O rei ficou muito irado e mandou chamar aqueles 3 jovens. Então, os jovens chegaram diante do rei e o rei perguntou se era verdade que eles não haviam se prostrado diante da estátua. E o rei falou que daria para eles outra chance para eles se prostrarem. Sim, para eles adorarem a imagem. Olha só, o rei conversou com eles. E os 3 responderam que eles confiavam em Deus. Sim, aqueles 3 jovens, eles confiavam em Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego conheciam ao Deus verdadeiro e conheciam o seu amor. Deus os amava e Deus ama você também. Sim, aqui na Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia aí também, em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só que coisa boa que diz no início do versículo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. A Bíblia está falando aqui que Deus amou o mundo de forma profunda. Sim, porque foi o próprio Deus que nos criou. Ele criou todas as coisas. Deus é Deus criador. Ele criou o céu, a terra, as árvores, os animais e criou você também. Por isso, Deus te ama. Deus, ele é eterno. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele é justo, ele é santo e ele é perfeito. Ele é um Deus de amor. E ele fala com você através da Bíblia, da palavra dele. É a forma que Deus usa para falar com você. E ele te ama. Deus te ama assim como ele amava aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele amava aqueles jovens. E então os jovens responderam ao rei que eles não serviriam a ídolos. Ídolos são imagens feitas para que as pessoas as adorem. Mas eles queriam adorar apenas a Deus, o Deus verdadeiro. E eles responderam que não serviriam aqueles ídolos ou aquela imagem, não se prostrariam. Os 3 jovens ficaram firmes diante do rei. Ficaram firmes em sua fé em Deus, porque eles criam no Deus verdadeiro. Mesmo sabendo que poderiam morrer por essa atitude de fé. Eles poderiam morrer, o rei já havia dito. Mas a palavra de Deus diz, eu vou abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim: ora, todo
todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqueles 3 jovens estavam sendo perseguidos por amarem a Deus e crerem no Deus verdadeiro. Você sabia que você que já aceitou Jesus, já recebeu Jesus no seu coração como seu Salvador, também pode ser perseguido por amar a Deus? Isso pode acontecer, mas aqui a Bíblia acabou de dizer que nós devemos permanecer firmes, né? Nós podemos ser perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A Bíblia fala que seremos perseguidos, mas nós devemos ficar firmes. Sabe por quê? Eu vou ler Mateus. Mateus diz também sobre a perseguição. Jesus, ele falou sobre isso, sobre as pessoas que seriam perseguidas. Em Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12, diz assim: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados quer dizer felizes. Seja feliz se você for perseguido por causa de Jesus. Isso pode acontecer com você, pode acontecer na escola, pelos seus colegas, podem te perseguir porque você crê em Deus. Eles podem querer te excluir, falar coisas contra você por você ser crente em Jesus. Mas a Bíblia diz: feliz é você que crê em Jesus e que é perseguido por causa dele. Continue firme, assim como aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles ficaram firmes diante do rei porque eles criam em Deus. Mas o rei ficou furioso, mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha de fogo, porque queria jogar os jovens lá dentro. Então, os homens fortes do reino, onde o rei Nabucodonosor vivia, amarraram os jovens com suas roupas e levaram os jovens e jogaram dentro da fornalha ardente. Os homens que foram jogar os 3 jovens lá na fornalha, eles morreram quando foram jogar os jovens lá dentro, porque era tão forte, mas tão forte o calor da fornalha, aquele fogo estava tão ardente, que os homens que foram jogar os jovens lá dentro morreram, a Bíblia diz. A Bíblia fala que eles morreram. Mas depois de ter jogado os três jovens lá dentro, Sadraque, Mesaque e Abidnego, depois de algum tempo que eles já haviam sido jogados lá dentro, o rei olhou para dentro da fornalha e ele viu que dentro da fornalha havia 4 homens lá dentro da fornalha e eles andavam dentro da fornalha. Que coisa! Seria um anjo do Senhor, o 4º homem? Ou seria o próprio Jesus Cristo dentro da fornalha com os 3 jovens? Quando o rei viu aquilo, sabendo que eles haviam sido jogados dentro da fornalha, amarrados, e que aquele fogo estava tão quente, como poderia ser possível que aqueles estivessem vivos ainda e andando livremente dentro da fornalha? O rei então chamou os jovens. Ele gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, saiam! Ele gritou para os jovens saírem da fornalha. E então todos os líderes, as pessoas vieram ver e viram que os jovens não haviam se queimado. Eles não tinham queimado nem um fio de cabelo. Eles estavam intactos. Nossa, aqueles 3 jovens foram salvos da fornalha de fogo. Você também pode ser salvo. Jesus, ele quer te salvar. Ele quer te salvar do castigo do pecado. Sim, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 4,
Segunda parte do versículo 24 e no versículo 25 diz assim, ó, tá aqui na minha Bíblia. A nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Transgressões quer dizer pecados. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus, ele morreu, ele é o Filho perfeito de Deus e ele veio ao mundo, morreu por você, para te livrar das suas transgressões, que quer dizer pecados, para te livrar dos seus pecados e para te justificar diante de Deus. Sim, Jesus, ele é o Filho perfeito de Deus. Jesus, ele é santo, ele é puro. Ele nunca pecou. Jesus nasceu, viveu aqui neste mundo, mas ele não cometeu nenhum pecado. Jesus é perfeito, mas ele morreu pelos seus pecados. Sim, Jesus morreu no seu lugar. Não era para ele ser crucificado naquela cruz, porque ele não merecia, mas ele se entregou no seu lugar para te salvar do castigo do pecado. O castigo do pecado é ficar separado de Deus para sempre. É a morte eterna. Mas Jesus, ele morreu para te dar vida eterna. E ele não ficou morto. A Bíblia diz que depois de 3 dias ele ressuscitou. Jesus está vivo. E por causa do que Jesus fez, você pode ser salvo do castigo do pecado. Assim como Jesus quer salvar você do castigo do pecado, Deus salvou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha ardente. Sim, o rei tinha acabado de ver o que havia acontecido. Deus havia salvado aqueles 3 jovens que o rei mandou jogar na fornalha. Então o rei ficou admirado com aquilo que tinha acontecido. O rei então decretou que todos adorassem ao Deus daqueles jovens, ao Deus de Mesaque, Sadraque e Abdenego. E eu vou ler aqui no texto de Daniel, capítulo 3, versículo 28, o que foi que o rei Nabucodonosor disse naquele momento. Ele disse assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Olha o que o rei disse. E aí, então, o rei fez um decreto para que todos respeitassem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. O rei ainda fez com que aqueles 3 jovens prosperassem. Sim, houve um milagre na vida daqueles jovens. E eles ficaram firmes diante da proposta errônea do rei Nabucodonosor, uma proposta que ia contra a palavra de Deus. Você que já tem Jesus no seu coração, você deve se espelhar na história desses 3 homens. Deus cuidou e honrou a coragem daqueles 3 jovens por defenderem a sua fé em Deus. Ele também vai honrar você e a sua coragem. Fique firme. Não vai ser fácil, mas Deus irá te ajudar a falar ou a se recusar a se envolver em atividades erradas. Você pode até ser excluído ou perseguido por fazer a vontade de Deus, mas algumas pessoas também vão querer conhecer esse Deus quando verem a sua fé nele. Por isso, fique firme, creia em Deus, Ele pode te livrar de todas as coisas ruins. Mas você não pode defender a sua fé em Deus se você não conhecê-lo como seu Salvador. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12, assim: mas
A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso quer dizer que nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos no nome de Jesus. Mas se você ainda não creu no nome de Jesus, você pode fazer isso hoje. Se você compreendeu que você tem pecado, se você tem amado mais as coisas ou as pessoas do que a Deus, e hoje você está arrependido disso, então você deve pedir perdão para Deus pelos seus pecados. Você crê que Jesus morreu para te salvar? Você crê que Jesus morreu para te salvar? Você pode hoje mesmo receber Jesus em seu coração. Basta orar e falar para Deus que você se arrepende dos seus pecados, que você crê em Jesus e quer que Ele venha morar no seu coração e seja o seu Senhor e Salvador. Se você crê no amor de Deus, se você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar dos seus pecados, então você pode. Feche seus olhos. Se você ainda não tomou a decisão de receber Jesus como seu Salvador, faça isso agora. Você pode falar com Deus. Vamos fechar os olhos? Feche seus olhos, pensa agora só em Deus. E você pode fazer a seguinte oração: Senhor Deus, eu entendi que eu tenho pecado. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor Deus. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar. E eu te peço, Jesus, vem morar agora no meu coração. E me salva e seja o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração crendo no seu coração, você é agora um filho de Deus. Acabou de se tornar um filho de Deus. Então você precisa contar isso para os seus pais, para eles te instruírem na palavra de Deus, como você deve caminhar agora, lendo sempre a Bíblia e orando, falando com Deus. Você, criança que me acompanhou, feche agora seus olhos. Vamos orar agradecendo pela palavra de hoje do nosso culto infantil. Oremos. Senhor Jesus, Pai querido, obrigada pela Tua palavra ministrada aos nossos corações neste momento, ó Pai. Nós te agradecemos, protege e livra de todo mal a cada criança que está acompanhando, a também seus familiares, ó Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, que possamos ficar firmes no momento em que formos perseguidos, ó Pai, porque a Tua palavra diz que felizes seremos se somos perseguidos pelo nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a ficar firmes durante essa semana, que o Senhor possa cuidar de nós e que possamos ter paz e tranquilidade no nosso coração. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém.